Hoje estou de volta a Érico Veríssimo. Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu hoje venho-vos trazer a opinião deste livro Caminhos Cruzados, de Érico Veríssimo. Esta é a quinta obra que leio deste autor, para ser sincera. Eu comecei com a saga da Clarissa. Clarissa continua a ser o meu preferido e acho que é aquele que eu mais recomendo. Mas li a saga inteira, porque são 4, e tinha este já cá em casa emprestado há algum tempo para ler e andava um bocadinho a adiar. Então incluiu agora em setembro para o projeto da minha querida Ana Lopes, que tem o projeto de Em Setembro Lemos Brasil, para ler precisamente autores brasileiros. Se não conhecem o canal dela, vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá espreitar. Este livro, então, foi-me emprestado e eu andava um bocadinho a adiar a leitura, já partilhei convosco por causa de ser um livro antigo. Eu tenho muitas alergias e fico sempre com receio de não conseguir ler estes livros, porque faço sempre muita reação alérgica. Fiz um bocadinho, é verdade, mas eu tinha o livro há muito tempo aí a arejar e, portanto, a coisa não correu assim tão mal. Portanto, fiz só um bocadinho da reação, mas até consegui ler bem, que era o meu receio não conseguir. Então, este livro é, em primeiro lugar, muito difícil de resumir ou de fazer uma sinopse. Este livro é uma crítica à sociedade brasileira. Ponto. É sobre isso que este livro é. Este livro foi publicado em 1935, salvo erro, e ganhou aqui o prémio Graça Aranha, que eu não conheço, mas foi um livro premiado. E foi um livro que gerou muita polémica na altura em que saiu. Este livro passa-se em 5 dias, penso que começa num sábado e acaba numa quarta-feira. E nós temos cada capítulo é uma personagem diferente a contar a sua história. E no início, eu sou sincera, isto era uma confusão tremenda, porque eu lia um capítulo, ok, da personagem X, e no capítulo seguinte era uma personagem Y que eu nunca tinha ouvido falar, e depois a seguir era outra, e a seguir era outra, e a seguir era outra, e a certa altura uma pessoa está com a sensação que já não percebe nada e que não está a entender absolutamente nada da história. Obviamente que a pouco e pouco vamos percebendo as linhas que se cruzam, os caminhos que se cruzam destas personagens. Todas elas têm, de facto, ligação umas com as outras, todas moram na mesma zona, e temos então aqui estes contrastes. Este é um livro de contrastes sociais. Temos pessoas muito ricas, algumas que já vêm a riqueza de herdada, porque têm títulos, porque são nomes sonantes, outros porque enriqueceram muito rapidamente, e temos pobreza, seja a pobreza dos trabalhadores comuns, seja a pobreza extrema e miséria extrema que vem com doença, com desemprego, etc. Então neste livro o autor traz-nos aqui esta mensagem dos contrastes. Não é uma história com início, meio e fim. Aliás, quanto muito, este é um meio de uma história. Nós parece que somos atirados logo de início para a vida das personagens que está a acontecer. Não é uma história em que começa com um acontecimento qualquer, com algo que acontece aqui para começar a história. Nós parece que de repente entramos no meio da vida das personagens e saímos da mesma forma, ou seja, não é uma história que tenha um início preparado, nem um final com conclusões para a gente tirar. O meio, esta jornada, estes caminhos é que são a mensagem que o autor quer passar, se é que isso faz sentido. As personagens estão muito bem construídas, como não se poderia esperar outra coisa deste autor, e temos personagens muito cinzentas, não é? Não há uma única personagem que nós digamos, ok, esta é 100% boa, esta é 100% má. São personagens muito credíveis, com os defeitos à flor da pele, e é muito difícil nós até encontrarmos uma personagem com a qual nos relacionemos, porque todas elas têm as suas peculiaridades. E como já disse, nós saltamos de capítulo em capítulo, e os capítulos são mais ou menos curtos, de personagem em personagem, de perspectiva em perspectiva, de casa em casa, de cenário em cenário, e conseguimos de facto perceber muito bem estes contrastes. É uma história que é muito crua, muito direta. O autor não está aqui com meias medidas. É um livro para adultos, tem conteúdos específicos para adultos. É um livro que fala sobre relacionamentos, fala sobre a condição humana na sua forma mais básica e mais crua. É um livro que vai falar sobre a homossexualidade, vai falar sobre a prostituição, vai falar sobre adultério, vai falar sobre
os jogos de interesse, os jogos de poder, sobre a ganância, sobre o dinheiro e o efeito do dinheiro, sobre a pobreza e o efeito da pobreza e da miséria. É um livro que vai buscar tudo isso e que descreve isso muito, eu já sei que já disse, mas de uma forma muito crua, muito direta, muito sem andar com rodeios. Por isso mesmo, é um livro para adultos e que traz aqui conteúdos bastante complicados de serem abordados, especialmente nesta época. Por causa disso, este livro foi considerado extremamente polémico. Houve imensa gente chocadíssima na altura em que este livro saiu, estamos a falar anos 30, houve imensa gente super chocada com o que este livro nos narra. Mais do que isso, este livro chegou a ser considerado imoral pela Igreja Católica e eu a ler não tenho muitas dúvidas de porquê, mas lá está, o autor não esteve aqui com paninhos quentes, não esteve aqui a mascarar nada. Ele descreve aqui uma realidade muito brutal. E este contraste de sociedades assim um bocadinho aflitivo. Obviamente que eu não vivo no Brasil, nem sou brasileira, e se calhar se vivesse, se calhar ainda teria uma ligação maior com a história, mas os cenários que são aqui retratados são de facto aflitivos e nós conseguimos vê-los em muitos sítios, infelizmente. Mais uma vez, o autor tem aqui muitas referências políticas, nomeadamente ao comunismo. Já na saga Clarissa há várias referências a isso. E neste livro, tanto quanto me diz a internet, o autor chegou a ser interrogado por causa das referências comunistas que tem aqui. O autor chegou mesmo a ser chamado à polícia, a ser interrogado sobre tudo o que tinha escrito aqui. Não é incomum os autores serem chamados por algo que escreveram nas obras, mas achei muito interessante este facto porque sim, é um livro que acaba por de alguma forma trazer também a política aqui por trás, especialmente referida nas classes mais altas, nas classes com mais dinheiro, com mais posses, e mais uma vez contribui para estes contrastes. E é isso, pessoal. É isto que eu vos vou dizer sobre este livro. Para mim não foi uma leitura 5 estrelas. Lá está, eu no início tive muita dificuldade em entrar, já partilhei convosco. Só perto do meio é que eu já estava no ritmo e já percebia, já identificava as personagens, já sabia onde é que morava cada uma e onde é que entrava cada uma, mas é um livro que não é fácil de entrar porque, mais uma vez, entramos no meio da história e é um livro que também não tem fim propriamente, não há aqui nenhuma conclusão. Acho que o autor nos narra estes episódios todos e é como se ele nos dissesse, agora, pega nessa informação e reflete sobre isso. Portanto, não é uma história que nos vai trazer aqui grandes conclusões, são conclusões que nós próprios poderemos eventualmente tirar daquilo que vimos e presenciamos aqui durante esta obra. Se estão curiosos para iniciar-se com este autor, se calhar esta não é a obra que recomendaria para começarem, mas claro, se estiverem curiosos e se esta temática vos interessar, força, claro que sim. Mais uma vez, se quiserem iniciar-se com Érico Veríssimo, eu voltaria a recomendar o Clarissa, acho que foi aquilo que eu gostei mais dele e acho que será se calhar o mais conhecido do autor. Vá. Digam-me em baixo se já leram este autor, se gostam, se não gostam, se já leram algum que não gostaram tanto, se já leram este livro, se ficaram curiosos, partilhem tudo comigo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!